Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live do Mais D Social. Meu nome é Débora Ferreira e eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes. E vamos começar a nossa live de hoje com o tema Aparência, um fator muito positivo na captação de recursos para ONGs. E é isso aí. E aí você vai perguntar, Débora, que você está falando de aparência? O que isso tem a ver? Que negócio é esse? Então, eu vou falar para você e vou mostrar para você de forma bem simples, bem direta e bem rápida, para que você possa entender o quanto é importante a apresentação, quanto é importante a sua aparência para você se tornar um diferencial. E o que você vai realmente mostrar para as pessoas credibilidade e que vai fazer com que a decisão de você ter um sim, isso quer dizer que você vai conseguir captar recursos de pessoa física e pessoa jurídica seja mais positivo. E aí você vem, tá, Débora? Você está falando de aparência, você está falando de resultados, você está falando de captação de recursos. Mas o que isso tem a ver? Então, antes realmente de você pensar no projeto social, antes de você falar com pessoas, antes de você tentar fazer alguma coisa, o que acontece com você? Você tem que falar, você tem que agir, você tem que falar pessoalmente com as pessoas. E essa é a questão. Você tem que transmitir o quê? Profissionalismo. Você tem que transmitir o quê? Seriedade. Você tem que transmitir o quê? Credibilidade, confiança. Então, você, como eu gosto de dizer para as pessoas, você é o abre-alas do projeto social. Então, a ideia é, você tem umas redes sociais. Então, as redes sociais, as pessoas conhecem o projeto social através das redes sociais, através de um site. Mas quando você fala com uma pessoa, quando você fala com um empresário, você representa o quê? Você representa a sua organização. Então, quando eu digo para você sobre aparência, eu estou dizendo para você o quê? Que você, aparentemente, quando vai falar com o empresário, ou quando você vai diretamente falar com o comércio local, ou alguém chega na sua organização, você vai falar com essa pessoa, você tem que transmitir o quê? Profissionalismo. E isso como a pessoa vê como? Através da sua imagem. Entendeu a ideia? Então, um patrocinador, ele não vai investir numa pessoa que se veste mal. Ele não vai investir numa pessoa que está descabelada. Ele não vai investir numa pessoa que gagueja. Ele não vai investir quando ele chega numa instituição e vê a instituição toda caindo. Vê falta de computadores. Fala, não, nós temos sim computadores para nossa sala de informática. Aí chega lá na sala de informática, meia dúzia de computador quebrado. Entendeu? Tudo desorganizado, tudo bagunçado. E essa é a questão, gente. As pessoas não entendem isso. Tudo começa como o visual. É isso aí. O visual faz toda a diferença se você vai ou não conquistar uma pessoa, se você vai ou não conseguir captar recurso para a sua ONG. E se você esquecer disso, se você ignorar isso, isso vai custar muito caro para a sua organização. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pensar, Débora, isso não tem nada a ver, para e pensa. Pensa no seu mundo real, na sua vida. Essa vida mesmo que você tem um trabalho, que você vá para a faculdade, que você pegar ônibus. Para pensar nisso. Olha como as pessoas te olham de rabinho de olho, te olham meio esquisita se você está mal arrumado. Você mesmo, quando alguém chega perto de você, você olha assim e fala, opa, esse aí é meio esquisito, vou me afastar. A gente olha a aparência da pessoa e a gente tem uma interpretação dessa pessoa pela aparência. Então, por que você não entende isso quando você entra no seu projeto social? Quando você vai falar com uma empresa, por que você não repara nisso? Por que você esquece deste ponto? Entendeu a ideia? E aí vem, tá, Débora, tô entendendo. Mas assim, a aparência, ela não é superficial? Ela não é uma coisa que não faz tanta diferença? Gente, a aparência, ela é uma forma de comunicação silenciosa. É isso mesmo. É uma comunicação silenciosa. Não é sobre beleza. E vocês têm que entender isso, não é sobre beleza. Não é você se vestir bem. Mas a ideia é, quando você tem um posicionamento de quando você se veste, quando você faz de uma coisa assim, você se transmite seriedade. Entendeu a ideia? Então, quando você chega para um patrocinador toda descabelada, cara, a pessoa fica assim, opa, meio esquisito. Exemplo que eu vou dar para vocês aqui neste exato momento. Não estou falando mal de ninguém, ok? Eu estou falando da minha realidade, eu estou falando de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu já vi, ok? E aí, acredito que vocês vão sentir um pouquinho aqui para quem trabalha com esse tipo de projeto.
Eu conheço uma gestora de projeto social que trabalha com a causa animal. E essa gestora, ela é um amor de pessoa, ela é muito simpática, ela ama a causa, ela vai todo qualquer momento que precise dela, ela é uma pessoa muito prestativa. Ela vê um cachorrinho ali, um gatinho ali, ela vai, ela se vira nos 30 para resolver a questão da causa animal. E aí, gente, eu tô rindo, mas isso é muito sério. Cara, toda vez que eu vejo a pessoa, ela tá descabelada. Toda vez que eu vejo ela, ela tá com aquele tufo de pelo de animal. Toda descabelada, ela usa uma bota plástica e ela tá com aquela bota plástica. Gente, eu não consigo ver ela de outra forma, porque todos os lugares que eu vou, ela tá daquele jeito. E aí é engraçado que ela fala, Débora, mas eu não tenho, eu tenho um gato dentro de casa, eu cuido de gato dentro de casa, eu tenho tenho 3 gatos em casa, eu tenho 6 cachorro em casa, eu tenho lá o abrigo que tem mais de 20 animais, eu que limpo, eu que lavo, eu que vou atrás, então, tipo, eu já tô pronta, porque se me ligarem agora e fazer alguma coisa, eu já tô pronta para ir. Aí eu falei, cara, mas você não pode estar pronta para ir todos os momentos. Você está num local que você tem que estar bem arrumada. Então, assim, se você vai lá, tem que estar com as suas roupas debaixo de uma bolsa, igual o super-homem. Aí eu fico igual o super-homem, que você abre assim, você sai, bota a tua roupa de gestora de ONG que tem que ir lá tomar conta de tudo. Aí você bota, mas se você está nesse momento aqui, nesse espaço, você tem que estar de gestora de ONG profissional. Você não pode estar com esse coque todo bagunçado, você não pode estar com essa roupa que tem 3 quilos de pelo e não pode estar com essa sandalinha aí, sandalinha de sempre com meia dúzia de sujeira. Então, assim, porque isso não dá seriedade para você. E aí ela falou, ai, Débora, mas não consigo, eu consigo. Aí ela foi e falou assim, ai, meu marido já falou isso para mim. A gente foi num casamento, eu estava arrumada, sabe? Mas como tudo, eu tenho que sair correndo, fui correndo para tomando, eu tomei banho correndo porque eu estava de manhã, eu estava tomando conta dos animais, o casamento foi de tarde, então eu tive que dar comida pro cachorro, tinha que fazer as coisas e depois eu fui pro casamento. E aí ela me mostrou uma foto do casamento, gente. Ela estava arrumada para o casamento. Mas você via no semblante da pessoa aquele cabelo todo bagunçado. O cabelo, ela ter feito um coque qualquer, ela tava com aquela cara branca, sem maquiagem nenhuma, e aquela roupinha com 2 quilos de pelo, que você via, que ela ficou brincando. E meu marido ficava assim na minha roupa, porque eu tenho cachorro, eu tenho gato, então tudo impregna em mim, a pelagem toda dos animais. E aí eu fiquei rindo, eu falei, caraca, lá tem gente que reclama, mas eu não quero saber, não, eu sou mesmo gestora de ONG mesmo, então eu tomo conta dos animais, eu quero alguém fazer o que eu faço. E aí ela falou isso. E aí esse é um ponto, gente, muito importante. Tipo assim, ela já vestiu a camisa, eu sou gestora de ONG, eu tomo conta dos animais, eu vou lá e pego, e vou, tem que fazer o braçal, eu vou fazer, e pronto, e acabou. Ok, e eu sei que você também faz isso, não tem problema nenhum. Mas a questão toda é, você está assim para um empresário. É você mostrar e falar, gente, eu sou garra. Eu não importa o que eu vá fazer, eu vou fazer mesmo, eu vou levantar a camisa, se não tem quem faça, eu faço. Gente, isso não é legal, não. Desculpa, mas isso não é legal. Você não mostra nada de seriedade no teu trabalho. Sabe por quê? Porque um dos pontos que você tem que entender é que você mostrar para o patrocinador que você tem garra e você faz tudo, não depende de ninguém, é preocupante. Porque quer dizer que se você faltar, as coisas vão ficar ruins do teu lado. Se você faltar, o projeto pode vir a fechar. Então, tipo, não adianta você ter garra. Porque você quer ser vista como? Como a Mulher Maravilha guerreira e que vai estar lutando de frente à batalha lá, mas batalha sozinha? Ou você quer ser a pessoa que é guerreira, mas é guerreira que realmente representa a causa, que realmente quer fazer as coisas, mas tem uma equipe que você está junto com centenas e dezenas de pessoas? Você quer ser martirizada como a heroína solitária ou você quer ser vista como, sim, a líder que fez a diferença dentro desse projeto social e que ele vai continuar eternamente, mesmo ela não estando aqui? Entendeu a ideia? E esse é o ponto que eu gosto de falar para vocês. Por isso que eu falo que a aparência, ela faz a diferença. E um erro muito grande, um dos erros, como eu falei, um dos erros é esse. É você falar, cara, eu sou guerreira. Eu faço o que posso, eu vou mesmo, eu não preciso de ninguém para isso. Isso é um erro muito ruim. Como eu disse, se o presidente de uma empresa, se sei lá, um empresário, se um artista que quer apoiar sua causa, se uma pessoa física, pessoa normal, igual a todo mundo, quer apoiar sua causa, ela vai olhar e falar que não vou fazer isso.
porque esta pessoa não representa um projeto social que é aquela união de pessoas que junto vamos fazer a diferença. É isso aí. Ao mesmo tempo, é aquela visão do cansaço. Sabe que eu sei que você também sente isso. Que você está cansado de fazer as coisas, você está cansado de tirar dinheiro do seu próprio bolso, você está cansado de fazer tudo e mais um pouco, de quando o voluntário ele falta, você tem que cobrir aquele voluntário, que você tem uma pessoa no projeto que é responsável para fazer a captação, mas ele não vai ver lá as certificações, então você tem que participar das reuniões, você tem a assistente social que ela não quer participar dos conselhos, que tem que ter inscrição lá no conselho da criança, do conselho do idoso, no conselho lá da assistência, ela fala que não vai. Eu não vou, porque não é minha obrigação sair de dentro do projeto. Eu vou ficar aqui dentro, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que ver as famílias, é isso que eu faço. Aí você vai lá e fala, tudo bem, eu participo das reuniões dos conselhos, só que você é a mesma coisa, desculpa, do que nada, porque você não tem conhecimento, você não entende nem o que a pessoa está falando, mas você vai lá por quê? Porque eu tenho que representar o projeto social. E aí a questão é, você poderia estar pensando outra coisa, mas não, você está ali, na reunião de conselho. E aí vem a ideia, com aquela cara de cansada, daquela cara de exausta, com aquela cara de tipo, o que está acontecendo? Que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu estou perdido, eu não sei onde eu vou, não sei onde eu fico, eu não estou entendendo o que essas pessoas estão falando. Isso é um problema para você. Isso são erros comuns. E eu estou falando a aparência. E aí vem aquela ideia, tipo, a aparência tem poder, mas você também, estou falando da sua apresentação, quando você fala assim, olha, eu tenho que ir lá fazer um pitch para a empresa. Você pode estar lá, não, eu vou ó, arrumadinha, bonitinho, cabelinho pronto, bonitinho, mas aí você vai apresentar o seu pitch. A sua apresentação lá institucional, falando que você quer aquele recurso daquele empresário. E aí você faz o quê? Você gagueja. Você olha lá na sua apresentação e tá lá assim, ONG X. Ela trabalha com algumas crianças da comunidade, sim. Crianças de 13 a 17 anos, ok? Ele faz atividades culturais e esportivas. E aí, quando a pessoa vai lá ver, cadê o cultural? Não tem uma cultura dentro do projeto social. Tem lá aula de português, pré-vestibular, e tem capoeira, e tem, né? Minto, tem futebol, tem vôlei, tem judô, tem karatê, tem o reforço escolar, tem roda de conversa. E aí tu fala, não, mas eu vou lá atrás desse patrocinador porque eu quero captar recurso para gente por causa da área cultural e ele vai faz parte de projetos culturais e ajuda crianças e adolescentes. E aí você vai lá e aí ele te pergunta o que você entende sobre cultura? E aí você fala, na verdade eu ainda não tenho nada, eu não fiz nada, mas eu sei que você trabalha com projetos culturais, eu estou pensando seriamente em fazer um projeto direcionado a teatro. E aí o cara fala, é teatro? Uhum. Que legal. E quantas crianças vão ser atendidas nesse projeto de teatro? Por que você resolveu fazer esse projeto de teatro? E a pessoa fala, então, na verdade, eu não tenho certeza. Não, então, a gente quer trabalhar com criança. Aí você começa a gaguejar. E isso é um problema, porque a sua apresentação institucional lá, a sua apresentação, que é seu pitch, você está dizendo que você trabalha com cultura, porém você nunca fez um trabalho cultural, porém você quer participar de um trabalho cultural para esse patrocinador te dar o dinheiro e você nunca fez e você não sabe nem por que você vai fazer isso, você não sabe nem quais crianças você vai atender. Olha só quantas informações. E aí você faz o quê? Fica com aquela cara. Recebi um não. Por que será? Outro ponto que você comete, eu tenho certeza de erro relacionado à apresentação, à aparência, são as redes sociais. Isso mesmo. As suas redes sociais lá que você fala, não, claro, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu tenho YouTube. E tu fala, Deus e o mundo, que você tem todas as redes sociais conhecidas. E aí a pessoa fala, poxa, então vou entrar lá no seu Instagram. E aí quando ele entra no seu Instagram, a última publicação do seu Instagram foi há 2 meses atrás. E aí ele olha, poxa, 2 meses atrás, quem são seus patrocinadores? Aí você fala, não tenho patrocinador nenhum, não. Ah, tá. Mas por que só está 2 meses atrás? Ah, não, mas eu faço publicações sempre no Stories. E aí ele vai lá clicar no Stories, não tem publicação no Stories. Por que o Stories demora? O Stories é 24 horas. E você não teve tempo de botar uma publicação ontem. Porque você estava pensando em fazer a arte para apresentar para esse patrocinador. E aí você fica de cara no chão, porque não tem nada no Stories, você não está 2 meses desatualizada no feed, e aí você fala,
sabe como é que é, né? É muito trabalho para fazer. E aí ele olha para sua cara e fala: ah, que bom, então meu dinheiro você não vai ter. Você já pensou nisso? Você já pensou seriamente que olha quanta forma de apresentação que você tem e você está pecando nela? A aparência do seu projeto social, a sua aparência, a forma como você apresenta a instituição e você faz com que você tenha ou não recurso na sua ONG. E aí a minha pergunta para você: você sabia disso? Você está ciente disso? Ou simplesmente você vai falar para mim: não, Débora, eu nem sabia disso que você está falando aqui agora. E é isso aí. E isso, pessoal, é um problema gravíssimo e que vai afetar a sua captação de recursos. Agora, se você for uma pessoa que você fala assim: não, Débora, eu quero me centrar, eu quero realmente fazer com que o meu projeto ele seja bom, eu quero me apresentar bem, eu vou saber falar o que tem que ser falado, aparentemente, eu vou estar bem. O meu projeto, quando alguém for visitar, ele está arrumado, ele está organizado. O que isso vai causar e qual a diferença para os outros projetos que estão totalmente lá desatualizado, que ninguém se apresenta, que a pessoa vai para o cabelo pro alto lá para se apresentar, perder dinheiro? Qual é a vantagem de eu estar realmente organizado, ter uma boa aparência de pessoa física, que sou representante da ONG, e uma boa aparência institucional? E aí eu falo, você tendo uma boa aparência, as vantagens são, você consegue transmitir profissionalismo. É isso aí, profissionalismo. Tanto que a questão do profissionalismo é que a gente fala das grandes organizações. As grandes organizações, eu não estou pensando no sentido de grande, tá, pessoal? Eu tô falando para você que pode ser a organização que está pertinho de você, que está captando e você não. Como que é o comportamento desta organização? Porque às vezes você faz um trabalho maravilhoso, você tem resultados maravilhosos, você tem um impacto perfeito, mas o que adianta você ter tudo isso se você não sabe se apresentar? Se você não é uma instituição profissional? E eu não estou dizendo profissional no sentido de estar legalizada, porque você pode ser uma organização, tá? Pode ser um projeto, vou melhorar isso, pode ser um projeto não legalizado que é profissional. Porque está dizendo na sua organização, na sua apresentação é profissional. Só está faltando o quê? A documentação para realmente ser uma instituição legalizada e profissional, porque na verdade você ainda não é uma organização legalizada, mas se comporta como profissional e você consegue captar recursos. E essa é a ideia, que não é porque você não está legalizado ou não que você não consegue captar. A questão de você não se apresentar como profissional é o que faz você não ter recurso. Outro ponto da vantagem de você ter uma aparência boa, de você saber se apresentar, é realmente você ganhar autoridade, sem dizer uma única palavra. Quando chega lá, você lá, bem arrumada, dentro num congresso, dentro de um curso, numa capacitação, a pessoa já olha e fala: nossa, olha lá chegando a Débora. Olha lá chegando a Camila, presidente da ONG e tal. Tem gente que nunca nem ouviu falar de você. Nunca ouviu falar. Ah, não acredito, você nunca ouviu falar no Projeto X? Ah, já ouvi falar. É ela que é presidente. Tipo, você se torna uma autoridade. Você é aquela pessoa que todo mundo quer ser. Por quê? Porque você tem uma aparência. Todo mundo sabe do teu projeto, porque ele é profissional, ele transmite confiança. E é aquela ideia. Não é dizer que, é o que eu gosto de falar isso, mas as pessoas me conhecem. Te conhecem como o quê? Essa é a questão. Te conhecem como o quê? Como autoridade, entendeu? Ou como autoritária? Te conhece como o quê? Como a pessoa lá que é responsável pela ONG e tal, porque a ONG faz uma coisa, mas você, ó, é a mesma coisa do que nada. Só sabe que você é presidente. Entendeu? E eu não estou dizendo que a pessoa tem que conhecer você como a fundadora, a presidente, mas a ideia é que você representa uma instituição. Entendeu? Então você tem que estar bem comportada, você tem que estar bem arrumada para que as pessoas entendam que a pessoa que está por trás daquela organização é aquela. E aí ela é bonita. Não estou falando de bonita de beleza, tá, gente? Eu estou falando no sentido de uma boa aparência. Cabelo penteado, uma roupa direita, limpinha, cheirosinha. Opa, então é por isso que aquela organização está daquele jeito. E eu te pergunto a mesma coisa. Para você que vai em eventos, em congressos de terceiro setor, que vai em palestras, eu te pergunto isso. Quando alguém fala assim, pô, aquela é presidente, aquela ali é fulana de tal, como você vê essa pessoa? Como essa pessoa está?
Isso é importante, como ela tá. Vê se ela tá... E aí, eu quero que vocês prestem atenção, isso é um exercício. Presta atenção do jeito que a pessoa fala. Se ela está sendo apresentada como, poxa, olha lá fulana, aquela que é presidente da ONG tal. É, bonita, né? Ou a pessoa fala, nossa, aquela ali, ó, fulana de tal. Aí aí é aquela coisa, tipo, é aquele que a pessoa fala com algo que não gosta muito, que é nojenta, que é cebola, ou tipo com aquela coisa de, pô, é uma referência, nossa, ela é bonita, ela é uma ONG séria. Vê isso, preste atenção nesse ponto, porque isso é importante para você, é um exercício muito bom para que você possa entender como é o comportamento dessas pessoas perante aquela pessoa que é uma referência para ela, mesmo sendo de uma pequena organização, ok? Exercício para vocês. Outra vantagem, gente, facilidade de abrir portas. É isso aí, facilidade de abrir portas. E o que é isso, Débora? Facilidade de abrir portas. Quando alguém que conhece a sua organização, só de falar, quando você tá bonita, linda, cheirosa, e a pessoa vê aquela pessoa séria, centrada, assim que, como eu falo, a aparência vale mais do que 1000 palavras, tá? A pessoa fala, opa, aquela dali, tá. Ela vai falar, caramba, que interessante, eu vou conversar com ela. Gente, olha o mundo real. Eu gosto de falar isso para vocês, olha o mundo real. Olha as empresas. Olha as empresas, as pessoas falam, caramba, olha lá, fulaninho chegando aí. Poxa, nossa, essa daqui é entrevista de emprego. Olha, mundo real, entrevista de emprego. Quando você está na entrevista de emprego, as pessoas ficam lá sentadinhas e você fica olhando as pessoas entrando. Você fica com o teu julgamento, que eu sei disso. Você fica com o seu julgamento. Aí tu fala, poxa, fulano veio trabalhar assim, veio para entrevista de trabalho, de, poxa, de tênis ao Star. Pô, fulano de tal veio para entrevista. Aí tu vai olhar o quê? Dependendo do cargo, tu fica logo pensando, pô, tinha que vir de salto, tinha que vir de sapato social, tinha que vir com um blazezinho, tinha que vir com uma coisa assim, com uma roupa mais comportada, veio quase com tudo de fora, papapá. Tu fica julgando por causa daquele espaço. Para aquele cargo. Então, aquela pessoa, ela não representa aquele cargo, ela não está no lugar certo. É assim que a gente julga. E aí a questão é, será que você não está sendo julgada assim nos lugares que você vai e você é uma representante de uma ONG? Porque isso, gente, fecha as portas. Dependendo da situação, fecha a porta. Tá? Entendi, Débora, tô entendendo. Mas assim, eu vou abrir portas, eu vou fazer um monte de coisa, isso faz bem para mim. Mas a pergunta agora que eu vou fazer para você é assim. Então, lá, do fundo do meu coração, Débora, qual é a maior desvantagem de não ter uma boa apresentação, de não ter uma boa aparência nesse contexto? E eu vou falar para você, na verdade, a maior desvantagem é o não. É isso mesmo, não, N-A-O-T-I-O. Por que eu falo que é o não? Porque você recebe um não e você se desespera. E você não entende o porquê que você recebeu um não. Aí você vai falar, poxa, eu não recebi um não, deve ser porque o cara não tem dinheiro. Ah, eu recebi um não por causa das grandes ONGs. Ah, eu recebi um não, por quê? Às vezes esse não vem por causa da falta de confiança. Porque você não se apresentou bem. E isso é um risco. Isso é um risco sério, gente, muito sério. Porque você vai entender que a pessoa compara você, o seu exterior, a sua forma de se vestir com o teu projeto social. É sério. Ele vai começar a julgar o seu projeto como um projeto amador por causa de como você está vestida, de como você está no sentido de, eu tô cansada, eu tô triste, eu tô decepcionada, eu só falo do meu projeto, tá tudo ruim, que eu preciso de dinheiro, da forma como você fala, da forma como você apresenta a tua apresentação lá, na hora de fazer um pitch lá na reunião. Então ele começa a te ver como um projeto amador, como um projeto que vive do improviso, de um projeto que vive na emergência, no sufoco, precisando de dinheiro. E ele não tem espaço, gente, para ter um projeto desse jeito junto com ele. Porque ele precisa de projeto que dê visibilidade para ele. Ele precisa de projetos que os dois juntos, os dois, associado a esta organização, ele vai crescer. Ele vai também criar mais confiança e credibilidade com o mercado. Entendeu? Agora, o que ele adianta ele se juntar com uma instituição que não sabe nem o que faz, por quê, por onde, que tipo ali, tudo desorganizado, que não tem rede social, não tem nada. Para que eu vou me juntar com esse tipo de pessoa? Com esse tipo de organização? E isso é a questão. Isso tudo tem a ver com a apresentação, pessoal. Apresentação. E assim, tu vai me falar assim, Débora, eu não acredito muito nisso, não. Gente, acredita. Acredita.
Muitas das vezes a gente vê as ONGs mentirosas, é isso mesmo, gente, ONGs mentirosas, ONGs falsas, que elas têm uma apresentação espetacular. É sério. E aí você vai falar assim, poxa, Débora, mas olha só, você está falando de ONG falsa, ONG mentirosa, que tipo assim, que são um monte de ONG falsa, mentirosa, que bonita. Entendeu a sacada? Ela se apresenta bem, ela mostra força. E aí, no momento que ela mostra força, ela se apresenta bem, o cara vai lá e acredita nela. Agora, você não se mostra nada, você mostra amadora, você não mostra profissionalismo. E aquela ideia, que aí acaba aquela ONG mentirosa, que não tem nenhum poder de mostrar o quanto ela faz tão bem quanto você, mas ela mostra o quê? Visibilidade. Ela mostra o que a pessoa lá que tem lábia. Ela mostra lá que ela tem computadores, que ela é organizada. E aí, o empresário quer ver isso. Entendeu a ideia? O empresário quer ver isso. E ele acaba dando dinheiro para quem não deveria dar. Por causa de você que precisa realmente do recurso, não se apresenta bem. É isso que eu estou falando aqui, pessoal. Aí ele vai falar que aquela ONG que é mentirosa, aquela ONG que é escrota, que está ali fazendo um trabalho de mau caratice, ela ganha recurso porque você está num bolo de ONG que ele acha que não presta, que não serve, que é amadora, porque você acaba sendo amadora. E eu não estou dizendo, gente, que sempre é assim. Gente, existem critérios e critérios. Existem vários critérios para você, para uma pessoa, para uma empresa, patrocinar um projeto social, tá? Mas a questão toda é que um desses pontos é a questão da aparência, da visibilidade, entendeu? Da apresentação da pessoa e da instituição. E aí vem uma empresa, uma pessoa não quer se associar a um projeto pequeno, a um projeto que não é profissional, a um projeto que não tem credibilidade, a um projeto que a pessoa fica na dúvida se aquilo é um projeto ou aquilo ali é uma extensão da casa dele. E aí aquela ideia, ele não vê profissionalismo, ele acha que aquele projeto é um projeto amador. E aí aquela ideia, o projeto amador acaba perdendo recurso para projetos mentirosos, por causa que o projeto ele para pensar na sua estrutura fictícia que tem a ver com visibilidade e apresentação. Enquanto você está lá fazendo um trabalho árduo de realmente fazer a diferença, não pensa no que realmente as pessoas querem ver, tá? Então, é muito importante isso. E aí vem, tá, Débora, eu estou entendendo. Mas como a aparência, ela vai realmente... Eu pensar em ter aparência, ter profissionalismo, ter as coisas todas, como que eu vou equilibrar isso dentro do meu projeto social? Como que eu vou fazer para que eu realmente possa fazer a diferença, para que eu não seja considerada uma ONG mentirosa, para que eu não seja considerada uma ONG falsa, para que eu não seja considerada uma ONG não profissional? Como que eu posso equilibrar esse contexto da minha aparência e com o que eu faço de verdade, com eu ser uma ONG verdadeira? E aí vem, você não precisa ser uma multinacional, tá? Você não precisa ser uma multinacional. Você não precisa, tipo, ser aprofissional, ser bilíngue, de estar captando recursos de todo o Brasil e do mundo. Você não precisa isso, tá? E aí eu quero ideia. Você pode ser uma ONG pequena, do jeito que você é aí. Você pode ser um projeto que ainda nem está legalizado. Tudo bem. Mas eu peço que você mostre com orgulho quem é você. Eu quero que você mostre com clareza e organização quem é você. Eu quero que você mostre com limpeza e com simplicidade quem é você. Entendeu? Eu quero que você seja honesta, mas que você saiba se apresentar bem. Eu quero que você tenha o seu projeto realmente organizado. Quando eu falo organizado, é você ter o seu projeto bem estruturado na parte da gestão, na parte de você ter todos os seus projetos desenhados e saber os seus resultados. De você saber quem é o seu público. Eu estou dizendo para você ter uma boa aparência, no sentido de você, quando for falar com o patrocinador, ou quando você for a algum evento, ou quando você for fazer aqueles eventos de ação social, que você vai se apresentar ali, nem se apresentar, né? Os seus beneficiários estão apresentando na praça pública, e aí tem a assistente social, e você está ali, presidente da ONG, você também está limpa, cheirosa, com aquele... Eu sou presidente, eu estou aqui como gestora, como o pilar central para que isso aqui aconteça. Então, você tem que estar bem apresentável. Entendeu a ideia? É isso que eu estou pedindo para você. Você conseguir equilibrar o teu projeto organizado, ok? E a sua aparência boa. Para que esse conjunto aqui,
ele possa mostrar para as pessoas o seu profissionalismo. O teu entendimento de que, apesar de você ser uma instituição não legalizada, ou você ser uma instituição legalizada, mas pequenininha, que ainda está trabalhando com 20, 30, 40 pessoas, que ainda tem pouco recurso, mas que você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Que você realmente é ética, que você é responsável, que você é profissional. Entendeu a ideia? E aí tu vai falar, tá, Débora, eu tô entendendo tudo isso, mas ô negocinho difícil. Tipo, eu trabalho na causa social pesada. Eu trabalho lá, no sentido lá com os cachorrinhos, com os cavalos, pesado, eu boto a mão na massa, tipo, entendeu? Eu trabalho com crianças, nossas crianças, elas são, às vezes, crianças com deficiência, trabalha também, a gente tem escola, a gente tem idosos, então a gente continua trabalhando lá com peso, às vezes, hospital. Então, assim, a gente trabalha com a questão de reciclagem, tipo assim, são alguns trabalhos pesados, tipo meio ambiente, que a gente vai lá, vai arar a terra, a gente vai questão de plantar, então a gente às vezes está todo sujo de terra. Ok, pessoal, sem problema nenhum. A questão é, você pode trabalhar com o peso, com a mão na massa, mas você também pode ter uma boa imagem. Você não precisa estar 24 horas descabelado e sujo, entendeu? Você vive na tua rotina, puxada, tudo bem. Mas ainda assim, você precisa ter cuidado de que lá na hora, quando chegar lá um empresário na tua instituição e você tá lá com a mão na massa, você simplesmente fazer igual aqueles filmes, sabe? Jogar os cabelos assim pro lado, assim, prender os cabelos e falar, poxa, desculpa, 1 minuto, vai lá, limpa o rosto, bota lá limpa o negocinho, bota o negocinho lá, dá um cheirinho lá e tchum, se transformou aquela coisa que eu falo para você. O homem, o super-homem, cara, tirou o ombro, ficou lindo. Essa é a ideia. Pô, soltou o cabelo, prendeu o cabelo, sei lá, e vai, joga pro lado e fica bom. Aí a pessoa já fica, pô, ela sabe se comportar lá na hora certa, ela muda assim de personagem de uma hora para outra, porque ela sabe, entendeu? É essa a ideia. Então, assim, tem que chegar numa reunião limpa, você tem que chegar com uma roupa direita, tem que estar arrumado, você tem que ter clareza no seu material, você tem que ser uma ONG organizada, aquela ideia, não, porque eu estou limpando aqui os cavalos, porque eu estou limpando aqui os cachorros, mas quando ela passa daqui para dentro, ela vê uma outra realidade. O quintal está bagunçado, está cheio de cocô, tudo bem. Mas quando ela entra num outro espaço da instituição, tá lá os computadores tudo no lugar, tem a sala para fazer cirurgia dos animais, tem a cozinha onde a gente separa. Tá limpo, tá organizado. É porque ele chegou numa hora que a gente não tinha tirado cocô, entendeu? Mas lá daqui para dentro tá limpo. Entendeu a ideia? Essa ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Isso, gente, é possível. E isso é respeito de você para o outro. Gente, você precisa se organizar, você precisa respeitar você e o outro, porque ninguém é obrigado a te ver descabelada, suja, cheia de pelo de cachorro. Ninguém. Entendeu? E você também não precisa receber um não de uma empresa por causa desse motivo. E ele não vai falar isso para você. Ele não vai chegar para você e falar assim: olha só, você estava toda descabelada, toda louca, e eu não te dei, porque ele vai falar assim, ele vai falar, gente, meu Deus, eu não posso falar isso para a pessoa. Porque se eu falar isso, ela vai até entrar com um processo contra mim. Porque não pode ficar descabelada, não pode ter pelo de cachorro. Nos dias de hoje, gente, a pessoa vai falar isso. E essa é a ideia, ele não vai falar para você, mas aí o sentimento que ele tem, ele vai fazer, ele vai trabalhar com as armas deles. Não vou doar para você. E aí você vai reclamar? Não. Mas ele também não vai falar para você, foi porque você parecia que tinha brigado com 5 leões e venceu. Não vai. Tá bom? Tá bom, Débora, tô entendendo, mas aí tá, você falou disso para mim, já me entendi, e aí tem. Eu tô começando agora, tá? Eu tô começando agora, eu tenho muita dificuldade no que você tá falando, esse processo pra gente é complicado demais. E aí, tipo assim, o que que eu faço começando agora? Como eu me organizo, como eu paro para ter uma boa aparência, uma boa apresentação começando do zero? E aí a ideia, começando do zero neste exato momento. Primeira coisa, organize seu material institucional. Sério, quem é você? O que você faz? Quais são os projetos que você tem? Organiza a casa, tá? Antes de qualquer coisa, organiza a casa. Tem uma pasta com fotos, com depoimentos, com dados claros da organização. E tem uma apresentação bonita. Quando eu falo pitchzinho, você tem que ter um pitch para cada ação que você vai fazer. Mas se você não tiver, você tem uma apresentação institucional que aquilo ali já dá uma visão do projeto. Terceiro ponto aqui, cuide da sua imagem.
tá bem? Sua imagem pessoal. É importante que você vá para a reunião limpo, que você vá cheiroso, que você vá de cabelo arrumado. Você não quero que você compre um terno. Eu não quero que você compre um sapato caro, não quero que você vá de salto, não estou falando isso, pessoal. Não estou falando isso. Eu falo para as pessoas que, olha, eu estou aqui, ó, tchau, ó, o cabelinho solto, ó, um cordãozinho, e aí tu vai olhar, pô, tô bem, tô arrumada, tô legal. Você pode, assim, perguntar as roupinhas aqui que eu tô usando, eu vou falar para você, gente, é um Riachuelo, uma Renner, uma C&A, entendeu? Esse aqui, esse cordãozinho aqui, é da lojinha aqui de bairro que eu comprei, foi R$ 12. Então, assim, nada é caro. Então, assim, você não vai estar feia, você vai estar arrumada. Um batonzinho, ó, fez toda a diferença. Você pode fazer isso, você não precisa ir descabelada. Você não precisa ir com a roupa cheia de pelo, você não precisa ir com a roupa furada. Entendeu? Não precisa ter uma roupa de marca, apenas uma roupa que caia bem em você. Ponto final. E se for de pretinho básico, pessoal, pretinho básico cabe bem em todo mundo. E aí, melhorar sua aparência nas redes sociais é muito importante. Falar bem do projeto, estar bem no projeto, estar bonito, atualizado, falando sobre o projeto nas redes sociais faz toda a diferença para você captar recurso. E por último, não precisa ter luxo. Não precisa ter luxo. Nada disso, como eu falei, não precisa comprar roupa cara, não precisa ter um computador como se fala? Da Apple no teu projeto social. Você não precisa ter na internet da última geração. Você não precisa ter que os animaizinhos como a melhor ração. Você não precisa disso. Você simplesmente precisa mostrar um bom trabalho, um bom resultado. E a ideia é profissionalismo. E eu quero deixar para vocês só uma frase que vai ilustrar tudo que eu falei aqui para vocês. Vou abrir aqui só para ler aqui para vocês esta frase, que ela é muito, muito, muito importante, que vai fazer toda a diferença aqui, para que vocês possam pensar e dialogar sobre isso dentro do projeto de vocês. A frase que eu quero que leve para vocês e que vocês pensem é: a sua apresentação pessoal deve ser tão profissional quanto a sua intenção de fazer a diferença no mundo. É isso aí. Robin Sharma, o autor do Monge Executivo. Então, só para vocês entenderem um pouco dessa frase, é a ideia de que se você quer fazer a diferença, se você quer fazer um mundo melhor, se você faz um trabalho maravilhoso e que transforma, você tem que representar esse trabalho social. Você tem que representar esse trabalho social. Porque se você não for profissional, como que você vai fazer, vai falar, vai dizer que o trabalho que você faz é tão bom assim? Tá? Então, leve essa frase para vocês e pense e dialogue com a sua equipe. Como você está se mostrando, como você está se apresentando, como é a sua aparência, porque isso tudo vai dizer se você vai ou não captar recurso para a sua ONG. E aí, pessoal, perguntas? Nada depois. Não diz que eu perguntei, pessoal. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.